Bíblia rapidamente em Atos 13, versículo 4. Atos 13, 4. Quem achou, diga amém. Diz assim: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando em Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como o cooperador. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, fala comigo, judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, amém? Que significa filho de Jesus, o significado, tá? Mas o cara era filho das trevas. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, fala comigo, homem prudente. Esse chamado assim Barnabé e Saulo procurava muito ouvir a palavra de Deus. Fala, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Já pensou, um homem não convertido procurava, tinha sede. Mas resistia-lhes Elimas, que é o mesmo lá em cima, né? O encantador, porque assim se interpreta no seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fala cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e ele, andando à roda, buscava a quem o quisesse pela mão, ou tomasse pela mão, guiasse pela mão, perdão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, o que ele ficou? Escandalizado? Ficou admirado, creu, ficou maravilhado da doutrina do Senhor. Amém? Pai, fala conosco, derrama a tua unção, tua graça. Espírito Santo, nós queremos a tua unção, nós queremos ser cheios do Senhor e transbordar o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Queridos, olha para ele, presta bem atenção. Nós estamos a um domingo para terminar a campanha ou o mover do derramar do Espírito Santo. A direção que Deus me deu, que se a igreja buscar mais do Espírito de Deus, que o Espírito se derrame na sua vida, e para nós buscar esse derramar, você tem que ir em direção para beber, amém ou não? Isso significa que a fonte continua jorrando, sempre jorrando. O Espírito Santo está sempre presente nas nossas vidas. Mas para isso nós precisamos desejar ser cheios do Espírito Santo. E ser cheio é buscando jejum, oração, palavra, renunciando, obedecendo, pagando um preço pelo evangelho, pelo cristianismo aqui na terra, amando a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas. O que eu disse? E quando eu e você amarmos e nos dedicarmos e nos entregarmos e obedecermos e vivermos em Deus e pedirmos: Senhor, eu quero mais do teu poder, da tua unção, da graça do Espírito Santo, eu quero ser cheio, vai acontecer isso que aconteceu com Paulo e com João. Porque, irmãos, esse homem aqui, esse mágico, Elimas, era um homem das trevas. Ele tentava encantar as pessoas com seus truques de magia e mais o lado demoníaco da magia. E as pessoas eram levadas porque não tinham uma clareza. O procônsul, mesmo sendo um homem digno, íntegro, ele acompanhava, andava com aquele homem, porque ele não tinha uma clareza. A mente, a visão dele não estava aberta, porque ele não tinha ainda recebido Jesus como Senhor e Salvador. E não era um homem que tinha experimentado do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Mas como aqueles homens de Deus já tinham experimentado, se você começar a ler lá, desde o primeiro capítulo, do versículo do capítulo 13,
você vai ver que a igreja os enviou. Vou ler lá para você não precisa abrir não, ou quiser acompanhar, mas fala assim, só a primeira parte do versículo. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, e o tetrarca Saulo. Amém? E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse quem? Alô? Quem que disse? O Espírito Santo. Eu pedi para vocês não ler, né? Tá, desculpa. Disse o Espírito Santo, apartai-me, ou seja, separa-me Barnabé, Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Amém? Queridos, presta bem atenção que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. A igreja de Jesus, que é eu e você, quando nós apropriamos dessa verdade do Espírito Santo, que o Espírito de Deus dá unção, da graça e do poder do Espírito de Deus em nossas vidas, e desejamos mais ser cheios do Espírito Santo, nós vamos ser pessoas que a nossa visão vai abrir, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente. Primeiro que nós vamos ser pessoas espirituais e não naturais. Irmãos, literalmente, e eu diria assim que urgentemente, a igreja de Jesus, eu e você, diga, eu sou a igreja. Fala, urgentemente, eu preciso eu falo assim, eu preciso deixar de ser natural, carnal e ter ações espirituais e pensamentos espirituais. E queridos, para ter esses pensamentos e ações espirituais, você não depende do pastor, você não depende do teu líder, você não depende do teu marido, nem da tua esposa. Você não depende da situação. Nós dependemos de buscar a Deus e o Espírito Santo. Diante das situações difíceis, porque quando está tudo bem, é fácil, irmãos. Irmãos, nós vamos para um lugar desse, ou qualquer bairro, ou quando nós saímos, tá aí o pessoal foi sexta-feira, né, do Bom Combate, da Marmitex, a gente volta ou não volta edificado, irmãos? Quem já participou sabe, amém ou não? A gente volta edificado, sabe por quê, irmãos? Em pensar que nós temos uma riqueza tão grande, que é a palavra de Deus, o maior best-seller do mundo, a maior biblioteca do mundo, o maior conhecimento do mundo, a palavra de Deus, o verbo vivo está aqui expresso para mim e para você, para nós nos apropriarmos e termos vitórias em Deus. E aí quando a gente chega num lugar desse, quando chegamos nesses lugares, onde as pessoas, não estou dizendo de questão financeira aqui não, irmãos, de ter condição financeira, lugar precário. Na alma, as pessoas estão precisando, necessitado de Jesus, estão necessitando de receber um enchimento do poder da unção de Deus. Como esse homem, como eu disse, os pais daquelas garotinhas ali que não apareceu na foto, o cara estava prestes a dar um jeito na vida dele, a sumir no mundo. Quem sabe até mais tarde se suicidar. Porque havia uma maldição muito grande ali de familiar. Mas o que ele decidiu? Através de uma palavra de conhecimento. E ele disse assim no final, quando nós acabamos de orar, abraçá-los, abençoamos eles da nossa oferta. Nós recebemos uma oferta, né, das igrejas da região, para a igreja aqui, estamos passando por momentos difíceis. Outras igrejas nos abençoaram, lá de Campinas também, para bancar a viagem nossa. E lá nós juntamos a oferta e demos, da nossa oferta nós tiramos para eles. Nós, pastor Kelso, o pastor lá Fábio. Sabe por quê, irmãos? Nós entendemos o seguinte, que nós temos aqui uma riqueza. Nós temos, quanto mais nós vemos aqui, nós podemos buscar, as coisas aqui são mais fáceis. As pessoas aqui, para nós irmos para a igreja, nós temos o carro, nós temos moto, como a irmã, Deus guardando ela na moto. Vira para o seu irmão e fala assim, há momentos que Deus te livrou da morte, você nem sabe. Fala para ele, para o irmão que está do seu lado. Não é verdade? Agora aquelas pessoas, ou vai de jegue, cavalo, ou vai a pé, ou tem que esperar pelo ônibus. A não ser quem tem carro lá.
Quando não, o Fábio vai buscar eles lá nessas províncias. Queridos, mas eles vão sedentos de Deus. Nota aqui que o procônsul estava sedento. E mesmo assim, o encantamento de Elimás não estava satisfazendo o procônsul. O que ele fez? Ele foi em busca, ele olhou para aqueles homens de Deus e viu que havia algo diferente, havia uma unção, uma graça de Deus, havia um poder que não era igual de Elimás, do mágico. Era um poder natural, um poder sobrenatural. Natural porque eu quero dizer assim, eles não forçavam nada. Elimás tentava forçar uma unção. E era um judeu, conhecedor das Escrituras. Você entende isso? O grande perigo, amados, quando nós somos conhecedores da palavra e nós não conhecemos a graça da palavra, o poder da palavra. Nós ouvimos as pregações, nós ouvimos palavras na internet, CDs, cantamos as verdades de Deus, mas quando a situação aperta para o nosso lado, a primeira coisa que o cristão faz, eu não vou na igreja, eu não estou com condição de orar, eu parei um pouco de ler, ainda acho que é um pouco, eu parei um pouco de ler a Bíblia, eu estou desanimado, eu estou isso. Irmãos, se nós buscarmos e enchermos do Espírito Santo, mesmo em meio às lutas, nós vamos ficar de pé, como diz a música, a canção que Deus deu para aquela irmã. E com autoridade, com ousadia. Nós não podemos depender da situação, nós não podemos depender do nosso estado emocional. Nós não podemos depender das nossas condições, da nossa condição física ou condição financeira. Nós não podemos ficar estribado nisso. Tem que haver fé. Uma das coisas que nós pregamos lá, porque você começa a conversar, profetizamos que Deus ia trazer chuva, porque está tempo de seca, a chuva só vem em setembro, mas só que eles estão já sofrendo muito antes. E a gente começamos a profetizar, e eu sempre percebendo nas conversas, nas andanças que a gente fez pelo povo, visitando, e ali na igreja, mas é assim mesmo, é tempo de seca, está difícil para todo mundo. Aí eu comecei a falar assim, corrigir, falei, irmãos, muda esse vocabulário. Fala que Deus é com você e Deus vai trazer a chuva. Nós temos autoridade para isso. O céu começou a se cerrar de nuvem. A própria irmã que estava lá cuidando deles, virou, eu falei assim, vai chover. Uma irmã que nós fomos visitar, ela disse assim, mas isso aí é poeira no céu, isso aí daqui a pouco some, pastor. Eu falei, está amarrado. Tem esse negócio. Não está falando, não está me ofendendo, ela está ofendendo o nosso Deus. Ela assustou, é mesmo? Eu falei, não, a irmã tem que crer que Deus vai trazer chuva. O que a palavra de Deus diz? Quando Elias mandou o servo dele olhar lá, o que aconteceu? Ele viu uma nuvem pequenininha do tamanho da mão de um homem. Logo Deus cerrou o céu e trouxe grandes chuvas. Pastor, então nós vamos crer. Tem que crer, irmã. E aí, cada lugar que nós íamos, corrigíamos o vocabulário. A mesma coisa somos nós aqui, amados. Está difícil, mas o nosso Deus, nós cheios do Espírito Santo, o Espírito de Deus nos leva a crer com ousadia e autoridade que o poder do Senhor Jesus e o nosso Deus é poderoso para mudar a nossa história e para suprir as nossas necessidades. Em glória por Cristo Jesus, porque está escrito, é a palavra dele, está escrito, ele não pode mudar o que ele escreveu, o que ele prometeu. Agora ele disse que não ia ser fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Vira para o seu irmão e fala, tem de bom ânimo. Fala de novo para ele, olha com um olhar de guerra e fala assim, tem de bom ânimo. Que Deus que ajude vocês. Nós temos que ter ânimo, irmãos. E crer, porque Jesus venceu, nós vamos vencer. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quando nós temos intimidade com o Espírito Santo de Deus, naturalmente, você olha para as situações, vê a dificuldade, mas naquele mesmo momento o Espírito de Deus me leva e te leva
a ver além da situação. E o Espírito Santo também nos dá revelações de como orar, de como repreender as situações. Nota, amados, que Saulo só voltou porque eles estavam cheios, ele e João, né? Paulo voltou e repreendeu Elimas, olhou bem para ele e falou assim: filho do diabo, eu te repreendo, porque você está intentando contra a obra do Senhor, contra os filhos de Deus, intentando esse homem de conhecer Jesus. Duas verdades aqui Deus quer mostrar para mim e para você. O Elimas, ele era um judeu, conhecedor da palavra, conhecedor das escrituras, das leis e da graça, tá? E mesmo assim o cara não tomava uma posição. Irmãos, eu quero que você entenda o seguinte: quando se fala que é conhecedor, é que em Israel todos conhecem a palavra de Deus. Eles estudam desde o jardim da infância. Amém ou não? Então não tem como. Não tem como eu chegar aqui e falar assim, que foi o Indiana Jones que descobriu o Brasil. Foi ele? Quem foi? Alô? Está escrito, não está? Foi provado, a ciência prova, a história prova. Os parentes aí tem, até pouco tempo tinha aí parentes dos Dom Pedro, dos primeiros, dos segundos e etc e tal, e ainda tem por aí. Agora a história de Israel, ela é verdade, o Deus vivo. Era um homem que conhecia o Deus vivo. Porém, ele se opunha e impedia aquela vida de se converter ao Senhor. Quando nós deixamos de buscar o enchimento do Espírito e deixamos de ser cheios do Espírito Santo e deixamos de ser usados por Deus, nós corremos o grande risco de impedir as vidas de se converter. Quando nós não obedecemos à voz de Deus, quando nós não caminhamos em espírito, irmãos, e caminhar em espírito é andar em Deus, entender que o momento que nós estamos vivendo, a culpa não é de Deus. O pecado fez tudo isso, trouxe essas situações. O homem, eu e você, com os nossos erros, nossa negligência, permitimos situações. Nós, como igreja, se nós estivéssemos respondendo no nível de Deus, com certeza a história já estaria mudando muito mais rápido. O nosso lar, nossa casa. Pastor, mas eu tenho orado, tenho buscado, tenho jejuado. Então continue, você está no caminho certo, porque Deus vai fazer um grande milagre na tua casa. Vai fazer um grande milagre na tua vida, não desista. O que nós precisamos é ter essa persistência, como os irmãos tiveram. E, irmãos, ousadia, autoridade. Para olhar para Satanás. Nota que ele repreendeu primeiro quem? O diabo ou Elimas? Alô? Não, vamos ler aí. Olha para a Bíblia. Isso. Chamou o cidadão de filho das trevas. Filho do diabo. Ai, pastor, mas eu vou ofender aquela pessoa. Opa, irmãos, a pergunta que o Espírito Santo te faz essa noite, mas que você responda aí no teu coração. Se uma pessoa estiver desacatando o teu Deus, o teu Jesus, o teu Senhor, você vai ficar calado? Eu não estou dizendo que é para brigar. Você nota aqui que Paulo não fez barraco, irmãos. Ah, mas eu vou ofender. Queridos, ele simplesmente voltou e falou assim: filho das trevas. Eu vou mostrar duas cenas, dois tons de voz para você. Filho das trevas. Você que, filho da mentira, filho de Satanás, você está tentando impedir a obra do Senhor nessa vida. Eu te repreendo em nome de Jesus. Não ofende ninguém. Mas é importante que haja autoridade em você e ousadia. E a conduta de vida esteja dentro daquilo que Deus quer. E conduta de vida não está dizendo assim, que você vai estar bem, que você às vezes vai estar tudo certinho, caminhando tudo bem na minha vida, na tua vida. Não, às vezes você vai estar abatido, você vai estar passando um momento de tribulação. Satanás talvez até vai tentar acusar eu e você, falar: quem você está passando luta?
estou passando luta, mas eu creio, eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai mudar a minha vida. E se você crer, será salvo tu e tua casa. Você vê como é que é isso? O que Deus quer de mim e de você, irmãos? A igreja não pode se calar. A igreja de Jesus tem que se apropriar dessa ousadia, dessa autoridade, do poder do Espírito Santo de Deus. Quando nós somos cheios e andamos no Espírito, irmãos, nós entendemos o natural, saímos do natural e caminhamos no sobrenatural. O natural, irmãos, geralmente, sempre, é desistir, é parar, é enfraquecer, é desanimar, é não querer abrir a boca, é se intimidar, é não abrir o coração. Mas se eu ando em espírito, eu vou compreender as coisas do Espírito. Eu vou andar na dimensão do Espírito Santo de Deus. Igreja de Jesus, o que Deus quer de mim e de você, que nós andemos na dimensão do Espírito Santo. Que nós tenhamos ousadia para repreender a mentira de Satanás. Satanás está tentando encantar o mundo, irmãos. O diabo está tentando encantar o mundo de todas as formas. Com o pecado, com a mentira, com o engano, com o desânimo, tentando destruir famílias. Mas o nosso Deus, Ele é muito mais poderoso e grandioso para mudar a história e a sorte dessa situação, dessas famílias. Inclusive você que está aqui nessa noite, Deus vai te abençoar. Irmãos, creia, Deus está derramando. Irmãos, eu sinto o cheiro de grandes chuvas de bênção sobre as nossas vidas. Deus está mudando a história. Ontem nós jantamos com um casal de senhor que voltou para a igreja. Eles não puderam estar aqui hoje. Então, eu já vi, sabe, irmãos, eu tenho 50 anos de idade. E já vi algumas coisas acontecerem, se repetirem na vida, no cristianismo, na igreja de Jesus, como com certeza você também tem visto. Mas uma coisa que eu tenho que aprendido com Deus é confiar e esperar nele. Porque Ele sempre faz o mais por nós. Quando aquela palavra de Deus fala assim, confia no Senhor, espera nele, o mais Ele fará. Esse mais, irmãos, é muito mais que eu e você imaginamos. A nossa mente não consegue alcançar. E aqui é Paulo Sérgio que chama o procônsul. Ele ficou tão maravilhado de ver aquela situação acontecer, de Paulo repreender o espírito que havia naquele homem, um homem que ele andava todos os dias e não percebia que tinha um espírito de engano. Que ele ficou maravilhado, extasiado. E aí o que aconteceu? Ele se converteu, foi transformado e seguiu a Jesus, foi proclamar o nome de Jesus. Queridos, em nome de Jesus eu profetizo essa unção na minha vida e na tua vida, que muitos vão se converter de estar perto de você, a unção do Espírito Santo dobrando na tua vida, e Deus vindo na tua casa, no teu lar, na tua alma, no teu espírito, no teu lar, o nosso lar sendo a cada dia sendo abençoado. A cada dia que nós proclamarmos um vocabulário vai ser direcionado por Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, então nós vamos andar flutuando? Não, vamos viver andando, vivendo, comendo, passando por lutas, mas cheios do Espírito Santo e cheios do poder. E olhando sempre além das situações, falando, o meu Redentor vive, e eu sei que o Espírito Santo está me levando além de todas as situações. E ter intimidade com Ele, irmãos, habilidade. Espírito Santo, qual a direção que eu devo tomar? Espírito Santo, me limpa a minha mente, limpa os maus pensamentos, cura minha alma, sara-me. Coloca as palavras dos meus lábios e Deus vai colocar. Foi isso que aconteceu com esses homens de Deus. Porque a igreja de Jesus, na ousadia e na autoridade, enviou esses homens, abençoando, profetizando e orando e declarando. Quando a igreja tem esse mesmo sentimento, e que deve ser o meu e o teu mesmo sentimento, de proclamar, anunciar o nome do Senhor Jesus, onde estivermos, no trabalho, na escola, no dia a dia, na rua, no mercado, onde for, o Espírito de Deus vai agir, o Espírito Santo de Deus vai mover. E quero te dizer uma coisa,
Ele já está movendo. Desde quando eu e você vem orando, o que você está orando? O que você vem clamando a Deus? Ele está movendo. Irmãos, às vezes nós não vemos, nós não vamos ver, mas Ele está agindo. O que nós precisamos ser é sensíveis ao Espírito Santo para sentir o cheiro da unção. E ouvir, ter ouvidos para ouvir os tropéus de cavalo que Deus já está fazendo no mundo espiritual. É isso que nós precisamos pedir para o Espírito Santo. Senhor, me dê sensibilidade. Porque quando eu olho para situações, graças a Deus, Deus está me ensinando, irmãos, todos os dias. E eu sei que está te ensinando. Olhar para a situação e falar assim, essa situação não terminou, não acabou. Deus ainda está fazendo algo grande. Amém ou não? Quantos querem ser assim em nome de Jesus? Vamos.